Imagina trancar um segredo terrível numa caixa de metal, lá no ano de 1979. E jogar a chave fora, né? Exato, jogar a chave fora e declarar que a história daquele período acabou. Durante mais de 40 anos, acho que o Brasil acreditou que a lei da anistia era exatamente isso. Uma espécie de cadeado inquebrável. Tipo uma cápsula do tempo blindada mesmo, que encerrava os conflitos do regime militar. A regra não escrita era muito clara. O que está lá dentro, fica lá dentro. A tampa foi fechada, o país redemocratizou e a vida seguiu em frente. Mas e se do ponto de vista puramente técnico, sabe? A fechadura dessa caixa nunca tivesse sido trancada de verdade para alguns crimes bem específicos. Olha, é uma perspectiva que vira o jogo completamente. A gente gosta de olhar para a história e até para as leis como marcos temporais cristalinos, com começo, meio e um fim absoluto. Aham. Mas o direito penal tem engrenagens muito peculiares. Às vezes, uma conduta do passado não fica presa lá no passado, ela vaza para o presente. E é exatamente essa engrenagem que está travando o Supremo Tribunal Federal neste início de 2026. O objetivo da nossa investigação de hoje não é dar uma aula de história sobre um passado distante, mas entender esse debate jurídico fervilhante que está paralisado no STF agora mesmo. Com certeza. E para estruturar essa análise profunda, a gente se debruçou sobre uma pilha de fontes documentais bem densa. Sim, desde os recortes originais da Lei de 1979, passando pelos andamentos processuais fresquinhos da Suprema Corte, especificamente o chamado tema 1369. Isso. E fomos até artigos e análises detalhadas de portais como Conjur, Migalhas, G1, BBC, além de manifestações importantes do Instituto Vladimir Herzog. O desafio de cruzar todas essas fontes é justamente decodificar como um texto legal de mais de 4 décadas ainda consegue pautar a justiça contemporânea. E faz isso não por uma questão ideológica abstrata, sabe? Mas através de uma brecha técnica fascinante sobre como o passar do tempo afeta um crime. E, tem um detalhe crucial antes da gente avançar pelas nossas fontes de hoje. Fundamental avisar isso. Os documentos, os processos e os fatos históricos que a gente vai analisar aqui tocam em pautas políticas extremamente sensíveis. São questões que envolvem feridas abertas e posições muito fortes de ambos os lados do espectro ideológico brasileiro. É um terreno delicado. Muito. Por isso, o nosso compromisso com quem acompanha essa análise é estritamente relatar, de forma imparcial, a engenharia jurídica por trás de cada argumento. A gente não toma partido e não endossa visões políticas específicas contidas no material, de forma alguma. Exatamente. O nosso foco é puramente a mecânica do direito e a lógica dos argumentos que estão na mesa do tribunal. Para quem nos escuta entender o peso do que está sendo julgado hoje, a gente precisa olhar para a arquitetura técnica de cada posição com uma lupa neutra. Dissecando o como e o porquê de cada tese, sem entrar no mérito das paixões políticas. Perfeito. Então, vamos começar entendendo a fundação dessa cápsula do tempo. O que exatamente foi colocado dentro dela? Em 28 de agosto de 1979, o então presidente João Batista Figueiredo sancionou a Lei nº 6.683. Era o auge daquele processo que o regime militar chamava de abertura lenta, gradual e segura. Isso. E o objetivo prático dessa lei era conceder um perdão, extinguir a punibilidade para crimes políticos e conexos cometidos numa janela temporal muito estrita, de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. E os números que a gente extraiu das fontes mostram que não foi só uma declaração de intenções no papel. A aplicação da lei teve um impacto logístico e humano imediato. Foi massivo, né? Muito. Estamos falando do retorno de cerca de 2.000 pessoas que estavam exiladas, o acolhimento de 150 cidadãos banidos do território nacional e a libertação de mais de 100 presos políticos. Caramba! Muitos recuperaram seus direitos civis, voltaram aos seus empregos públicos e, assim, a roda da redemocratização começou a girar com mais força. Só que as fontes históricas mostram um bastidor bem complexo disso tudo. A sociedade civil, encabeçada pelo Comitê Brasileiro de Anistia, estava nas ruas exigindo algo, abre aspas, amplo, geral e irrestrito. Esse era o lema.
Pois é. Mas o texto final, que saiu do papel, estabeleceu que o perdão cobria não apenas os opositores do regime, mas também os agentes do Estado envolvidos em repressão, tortura e desaparecimentos. Sim, e a justificativa jurídica para isso foi classificar essas ações do Estado como crimes conexos. E lendo isso hoje, confesso que me parece um contorcionismo, sabe? Como um Estado perdoa seus próprios agentes enquanto ainda detém o poder? As análises que a gente leu tratam isso como um acordo genuíno da época ou como uma imposição, tipo uma autoanistia disfarçada. Olha, a literatura jurídica e histórica que a gente analisou se divide exatamente nesse ponto. De um lado, tem quem defenda que a lei foi o limite do possível. O argumento é que o governo militar relutava fortemente em perdoar os chamados crimes de sangue da oposição armada. Entendi. Então, a inclusão da figura dos crimes conexos foi a moeda de troca. O regime cedia de um lado, mas garantia a imunidade de seus agentes de segurança do outro. Uma forma de evitar o pior, talvez. É o que dizem, que era um pacto político de transição desenhado para evitar que o país mergulhasse num banho de sangue punitivo no dia seguinte à abertura. Então, um perdão recíproco para garantir a governabilidade. Isso. Porém, a visão crítica, que é muito presente nas fontes ligadas aos direitos humanos, aponta que não existe pacto equilibrado quando um dos lados controla as armas, os porões e a caneta que assina a lei. Faz sentido. Para esses especialistas, igualar a resistência política aos atos de tortura de Estado é uma anomalia jurídica. É por isso que organizações da sociedade civil argumentam há décadas que o Brasil falhou. Falhou ao não fazer o que vizinhos como a Argentina fizeram, que foi julgar os excessos do Estado. Eles encaram o texto de 79 puramente como uma autoanistia clássica. Exato. E essa tensão histórica nos leva direto ao ano de 2010. O Supremo Tribunal Federal foi provocado a resolver essa acusação de autoanistia. Foi um marco. Sim. Na época, julgaram uma ação chamada ADPF 153. E, para simplificar, para quem não é do juridiquês, uma DPF é uma ferramenta jurídica pesada que serve para questionar se uma lei, mesmo antiga, fere os princípios básicos da nossa Constituição. Bem resumido. E em 2010 o STF disse basicamente o seguinte: o pacto histórico fica de pé, a lei é válida e a imunidade dos agentes de Estado está mantida. Parecia que o cadeado da cápsula do tempo tinha sido testado e a chave finalmente derretida. Acabou o assunto. A decisão estabeleceu que o judiciário não tinha o poder ou a legitimidade para reescrever um acordo político de transição que viabilizou a Constituição de 1988. A pacificação institucional falou mais alto do que a revisão histórica naquele momento. Naquele momento, sim. O Supremo chancelou a validade geral da anistia. Mas aí a gente chega a 2026 e o cenário é completamente outro. O STF está julgando agora o chamado tema 1369. E o que chamou muito a minha atenção lendo essas fontes documentais é que a estratégia mudou completamente. Mudou. Ninguém está tentando usar uma marreta para quebrar a lei de 1979 inteira. A abordagem agora é tipo de um bisturi. É uma precisão cirúrgica mesmo. A grande questão que está lá é: a lei da anistia tem o poder de perdoar crimes permanentes? E, só para deixar claro para quem nos acompanha, quando o direito fala em crime permanente, neste contexto histórico, estamos falando de ocultação de cadáver, de sequestro e de desaparecimento forçado. E olha, essa mudança de paradigma é sutil, mas o impacto dela é brutal. Em vez de debater a moralidade ou a validade filosófica daquele pacto de 1979, a nova tese foca numa mecânica temporal do Código Penal. Sabe que eu estava tentando visualizar isso enquanto lia os documentos e me veio na cabeça a diferença entre comprar um produto e assinar um serviço. Como assim? Tipo, se uma pessoa furta um carro lá em 1975, é um ato consumado. O roubo começou e terminou no passado, certo? Certo. Agora, se o crime é esconder o corpo de um desaparecido político, a lógica é outra. A ocultação de cadáver não é um crime que aconteceu só naquele dia de 1975. É como uma assinatura macabra. O crime se renova todo santo dia em que a família não sabe onde o corpo está. É uma imagem forte. E se o crime continua acontecendo hoje, minuto a minuto em 2026,
ele ultrapassou completamente aquela data limite da anistia, que era agosto de 1979. A pergunta que fica é: como uma lei de 79 pode perdoar um crime que, tecnicamente, está sendo cometido hoje de manhã? A sua analogia da assinatura ilustra com perfeição o argumento central do ministro Flávio Dino, que é o relator desse novo caso no STF. Ao voto dele de fevereiro. Isso, o voto que ele proferiu agora em fevereiro de 2026, a base desse voto não é emocional, é estritamente técnica. Ele diz que a anistia, por sua própria natureza jurídica, incide sobre fatos do passado perfeitamente delimitados. Ela não é um escudo para o futuro. De jeito nenhum. O crime de ocultação de cadáver, que está lá no artigo 211 do Código Penal, só se encerra quando o corpo é descoberto. Enquanto isso não ocorre, o estado de flagrância continua. E os documentos do Ministério Público Federal seguem a mesma linha, né? Eles falam sobre a renovação do dolo. Eu confesso que precisei reler essa parte algumas vezes. O que significa exatamente o dolo se renovar? Dolo, nesse jargão jurídico, é a vontade consciente de cometer o crime. Tá. O raciocínio do Ministério Público é que o agente que escondeu o corpo lá na década de 70 e que hoje ainda está vivo e sabe onde os restos mortais estão, ele toma a decisão consciente de manter o segredo a cada novo dia. Nossa! A intenção criminosa, o dolo, acorda com ele todas as manhãs. Logo, se a vontade de delinquir é atual, a lei velha não pode cobri-la. E isso ganha um peso colossal quando a gente olha para fora do Brasil. Eu reparei que os artigos da BBC e as notas do Instituto Vladimir Herzog mencionam muito o peso do direito internacional nessa discussão. Parece que o Brasil está meio ilhado nessa interpretação de que a anistia cobre tudo. E está mesmo, absolutamente ilhado. Há uma pressão imensa do sistema interamericano. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos e se submete às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte DH. Que já se posicionou sobre isso. Sim, e a jurisprudência internacional é inflexível nesse ponto. Desaparecimento forçado é crime contra a humanidade. E crimes contra a humanidade não são passíveis de anistia. Ponto. Tem aquele caso famoso, né? O caso Gomes Lund. É o caso basilar aqui que julgou os desaparecimentos da guerrilha do Araguaia. Em 2010, curiosamente, no mesmo ano em que o STF brasileiro validou a nossa anistia interna, a Corte Interamericana condenou o Brasil. Um contraste enorme. Total. Eles afirmaram que a impunidade contínua desses casos violava os tratados internacionais. A mensagem de fora é muito clara. O direito à verdade e à não repetição não pode ser bloqueado por uma legislação doméstica. A lógica parece inquebrável, não é? Quer dizer, se o crime está acontecendo agora, a lei de 79 não alcança, ponto final. Parece simples. Mas, mergulhando nas fontes que trazem o contraponto, fica muito evidente que o meio jurídico tradicional está em pé de guerra contra essa ideia. Estão mesmo. Tem um artigo que a gente leu, publicado no portal Conjur, em fevereiro deste ano, onde advogados criminalistas e professores de direito chamam essa aplicação da tese de crime permanente de, abre aspas, erro conceitual. Sim, eu vi esse artigo. Por que a lógica matemática do crime que se renova não convence esses especialistas? Como eles justificam manter a proteção depois de tantos anos? Porque no direito penal, a matemática do tempo não opera sozinha, sabe? Ela esbarra em princípios muito rígidos de garantia do cidadão contra o peso do Estado. O argumento desses penalistas contrários à revisão se apoia fortemente na origem da conduta, no que eles chamam de fato gerador. Eles explicam que, embora o efeito da ocultação do cadáver se estenda até hoje, a ação original que desencadeou tudo, o sequestro, a tortura, a morte e a própria ocultação inicial, ocorreu integralmente sob o contexto histórico da ditadura. Mas espera aí, se a ocultação continua, por que o momento inicial importa tanto para blindar o agente hoje? Aí entra um princípio vital do direito chamado lex Meteor. Que é o quê? É a retroatividade da lei penal mais benéfica. A Lei da Anistia de 1979 foi uma lei altamente benéfica para os acusados. Para a doutrina tradicional, quando o legislador da época perdoou os crimes conexos, ele absorveu todo o pacote das condutas políticas e de repressão daquele período específico. Entendi. O pacote completo.
Isso, a anistia não foi apenas para o instante do crime, mas para o fato em toda a sua extensão histórica. Eles argumentam que fatiar o crime agora, tipo, separar a morte lá atrás da ocultação contínua hoje, é uma engenharia jurídica artificial. Uma manobra. Sim, uma manobra para contornar um perdão que já foi concedido e estabilizado há décadas. Você não pode usar uma regra técnica moderna para desfazer o espírito de um contrato assinado 40 anos atrás. Perfeito. É bem por aí. Mas isso não levanta uma questão meio estranha? Estamos dizendo que o sistema prefere proteger a segurança jurídica de alguém que esconde um corpo hoje só para não arriscar a estabilidade das leis? Olha, é um dilema profundo. E a resposta dos críticos passa por um conceito fortíssimo chamado coisa julgada. Que tem a ver com aquela decisão de 2010. Exatamente. Lembra da decisão de 2010 do STF que validou a anistia? A coisa julgada é o pilar de que uma decisão final da justiça não pode ser reaberta e alterada a qualquer momento, ao sabor dos ventos. Pra não virar bagunça. É o temor estrutural deles. Se o Supremo começar a criar exceções retroativas usando teses como a do crime permanente, o princípio da segurança jurídica desmorona. É um efeito dominó. Sim, se a Corte Máxima do país disser que o Pacto de 1979, afinal, tem brechas, qual é a garantia de que qualquer outra lei ou decisão final não será reescrita amanhã com base numa nova tese acadêmica genial? Nossa, então o medo não é apenas punir alguns agentes idosos que restaram. O medo é mexer na fundação de um prédio histórico e acabar derrubando a estrutura inteira do sistema jurídico atual no processo. Exatamente. Há um temor real e palpável de que alterar essa interpretação quebre o pacto de transição de forma irremediável. E, além desse debate puramente acadêmico, as fontes jornalísticas indicam um componente muito pragmático. A política atual, né? Sim, setores militares e parcelas conservadoras da sociedade enxergam esse movimento do STF como puro revanchismo. Num Brasil já bastante polarizado em 2026, reabrir a caixa da ditadura é visto por esses grupos não como uma busca por justiça, mas como um convite à instabilidade institucional. Bom, com essas duas visões tão monumentais colidindo, o direito internacional de um lado e a segurança jurídica interna do outro, onde nós estamos agora, neste exato momento no STF. Lendo os andamentos, eu vi que o caso simplesmente estacionou. E estacionou por causa de uma ferramenta processual muito comum. No mês passado, em fevereiro, logo após o ministro Flávio Dino apresentar aquele voto técnico afirmando que a anistia não cobre crimes permanentes, o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de vista. Para quem não está familiarizado com a rotina dos tribunais, o que um pedido de vista faz na prática? Na prática, ele congela o relógio. O ministro recolhe o processo, seja físico ou digital, para estudar o caso com mais profundidade antes de registrar o seu próprio voto. Tá. E a votação fica totalmente paralisada até que ele devolva os autos ao plenário. Isso pode levar semanas, pode levar meses. Mas o silêncio de Moraes neste momento gera muita especulação, né? Os analistas do Migalhas e outros portais tentam prever o que ele vai fazer, baseando-se no histórico das decisões dele. Com certeza. E o histórico do ministro Moraes sugere uma inclinação muito forte para a defesa de tratados internacionais e uma postura bem dura contra crimes contra o Estado democrático e os direitos humanos. O que deixa a situação ainda mais tensa? Coloca uma expectativa enorme sobre a retomada do julgamento. Se ele seguir o voto do Dino, pode-se formar uma maioria para reinterpretar a lei. E se essa maioria se confirmar? Qual é o dia seguinte? O STF decide que a tese do crime permanente é válida. Isso significa que a lei da anistia inteira é cancelada e jogada no lixo. Não, de forma alguma. O efeito seria altamente cirúrgico. A lei continuaria existindo e protegendo a imensa maioria dos atos daquela época. Ah, interessante. Os exilados continuariam anistiados, os crimes de sangue sem ocultação continuariam perdoados sem problemas. A diferença é que, apenas para os casos específicos onde corpos nunca foram encontrados, como na guerrilha do Araguaia ou no famoso desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, o Ministério Público ganharia o sinal verde. Para processar formalmente. Exato. Seria possível abrir processos criminais
e levar agentes de segurança, muitos deles hoje já na casa dos 80 ou 90 anos, aos tribunais. Seria o rompimento daquele ciclo de impunidade que as cortes internacionais tanto alertam. Trazendo isso um pouco mais para a realidade de quem acompanha a gente. Muita gente da nossa audiência pode pensar, poxa, por que o país está gastando energia do Supremo discutindo se um crime prescreveu ou não lá na década de 70? Qual é a verdadeira relevância de entender essa mecânica jurídica hoje? A grande lição aqui para quem nos escuta é observar como o direito é uma entidade viva. Quem acompanha esse debate está presenciando o fato de que uma lei não é apenas tinta seca no papel, sabe? Ela respira as tensões de cada época. Ela evolui com a sociedade. Evolui. O Brasil está tentando equilibrar o peso das suas próprias decisões soberanas lá do passado com as exigências de um mundo globalizado e interconectado de hoje. É um cabo de guerra. Um cabo de guerra gigantesco. O direito internacional não aceita mais que acordos políticos locais anulem violações graves de direitos humanos. Então, esse embate no STF é literalmente o espelho de um país tentando costurar suas obrigações internacionais com a sua própria necessidade interna de estabilidade. Bom, a gente vai chegando ao fim da nossa investigação. A jornada que fizemos pelos documentos de hoje nos levou de um pacto político assinado sob imensa tensão militar e social, lá em 1979, passando pelo reconhecimento internacional da validade dessa lei em 2010. Isso, até aterrissarmos num debate microscópico, porém completamente explosivo, agora em 2026. Tudo girando em torno de uma única pergunta técnica. Até quando dura a intenção de esconder um corpo? É o encontro direto entre o peso imutável do passado e as novas ferramentas éticas do presente. E a forma como o STF responder a isso vai definir o nosso entendimento sobre até onde a justiça pode retroagir. E isso me deixa com uma provocação que extrapola as fontes que lemos hoje e que eu deixo para quem nos escuta pensar a respeito. Se uma lei da anistia, que foi desenhada justamente para ser o alicerce inabalável de uma nova república democrática, pode ter suas fechaduras testadas e potencialmente abertas décadas depois, só porque a interpretação sobre um crime contínuo mudou? O que mais pode mudar, né? Exato. Que outros grandes acordos históricos, tratados de paz, ou leis fundamentais que nós consideramos intocáveis hoje poderiam ser reinterpretados no futuro, à medida que a sociedade e a tecnologia jurídica evoluem. É um lembrete poderoso. O que a gente costuma chamar de ponto final na história, geralmente é apenas uma vírgula esperando a próxima geração de juristas. É verdade. E com esse pensamento que desafia as nossas certezas, nós encerramos nossa análise de hoje. Agradecemos a quem nos acompanhou por esse labirinto jurídico complexo e essencial. Continuem lendo nas entrelinhas da história e nunca deixem de questionar os velhos cadeados. Até a nossa próxima conversa.